som. Um, dois, som. Um, dois, som. Oi, som. Olá, som. Um, dois, som. Oi, som. Um, dois, som. Um, dois, som. Som. Um, dois, som. Olá, som. Muito bem, olá, boa tarde para você que está aí do outro lado da telinha. Eu sou Alex aqui, amigo de vocês no Facebook e também no YouTube, né, para trazer uma palavra para comunicar. Palavra de Deus, palavra do Senhor a vocês, né? Então, estou aqui pela graça de Deus, né? Baseado naquilo que o Senhor Deus ele constituiu em nossos corações, um desejo profundo de aprender, e não só de aprender, mas também começar a compartilhar, né? Compartilhar a palavra do nosso Deus. E daí eu vou fazer um teste aqui, né? Ver se aparece aqui. Aparece, né? Mas aparece virado, ao contrário. Então assim não dá para ficar falando com vocês virado. Ao contrário, quando eu abrir a tela em cheio, né? Então vou ter que fechar essa tela, abrir essa e abrir essa. Então, meus amados irmãos, que eu vou trazer hoje, compartilhar com vocês, é um pequeno esclarecimento na palavra a respeito de um assunto que ele é muito polêmico, ele é muito debatido, ele é muito falado no meio cristão. E eu, como estou por esses dias trabalhando com um amado irmão a respeito desse assunto, então eu vou trazer um conhecimento geral a respeito daquilo que eu creio, dentro daquilo que eu interpreto na própria palavra de Deus e a exegese. Eu quero que você venha comigo, ver comigo na palavra, e que você já possa compartilhar também, né, dar o seu joinha, e que no final você possa deixar o seu comentário dizendo se você concorda comigo, ou se você concorda com essa forma de interpretação e de entendimento sobre esse assunto, tá? Só que faça isso depois de você assistir o vídeo inteiro, tá? Então você não pode parar quando eu falar o assunto, você parar de assistir o vídeo e já fazer um julgamento a respeito do que eu estou falando. Você deve fazer o julgamento. É obrigação sua julgar. A gente vai ver aí na palavra, própria palavra de Deus, que aqueles que ensinam, né, que é chamado de profeta, mas que não exige hoje profeta de novas revelações, né? A palavra profeta tem vários sentidos, né? Ela pode significar várias situações dentro do ensinamento da palavra de Deus. Porque no Antigo Testamento havia escolas de profeta. Elias era da escola de profeta,
né? O próprio Eliseu depois ele vai ter a escola, ele vai conviver na escola de profetas, né? E vai ter vários episódios lá de Eliseu aonde ele está na escola de profeta e vai ter alguns acontecimentos. Então, basicamente, escola de profeta era aquelas pessoas que não eram sacerdotes no tabernáculo ou no templo, mas que tinha um chamado especial de Deus para que ela pudesse trazer revelações novas, podia ser revelações novas a respeito da nação de Israel e o que Deus queria que o povo obedecesse e seguisse, ou simplesmente profeta era a pessoa que repetia a leitura da palavra de Deus nas cidades dentro da nação de Israel, porque a nação de Israel era 12 tribos, né? E dentro das 12 tribos existiam aqueles profetas que percorria de cidade em cidade, ou de viralejos, né? Cidadezinhas pequenininhas, né? E ensinando a palavra de Deus. Então, de cidade em cidadezinhas eles iam ensinando a palavra, e ali esses profetas eram espalhados em Israel, e começando, né, pelo profeta, que Abraão foi um profeta, né? Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Jacó a gente vai ter o próximo profeta, que é Moisés, né? E depois de Moisés vai vir o próprio Josué, e depois Deus vai trazer juízes na terra de Israel e profetas também. A gente vai ter vários profetas, depois um grande profeta, o profeta Samuel, e depois de Samuel a gente vai ter outros profetas de Israel. Os mais lembrados profeta Samuel. Davi também foi profeta, né? Semaías, Isaías, Jeremias, né? Uma sequência aí de vários profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Esses são os profetas maiores, e depois tem os profetas menores, né? E assim sucessivamente até chegar no último e grande profeta do Velho Testamento, que é o profeta João Batista. E depois de João Batista a gente vai ter um novo tipo de ministério de profetas, né, dentro da igreja. Em Israel cessa os profetas e vai ter novos profetas, só que dentro da igreja, para trazer revelação, para formar a base, a estrutura da onde a igreja vai crescer. Então, por um certo período de tempo, os profetas dentro da igreja, eles traziam revelações novas, só que não a respeito para a nação de Israel, mas para a igreja, e com uma revelação para estruturar e formar os alicerces da igreja, o fundamento, a base da igreja. Vai ter esses profetas, que até João é o último profeta, que vai encerrar o cano, que é a revelação especial, que esse é o maior sentido do profeta, né? Que é o que ele ser o meio pelo qual Deus falava com a sua igreja. Então Paulo também era um profeta, Pedro era, todos os apóstolos tinham o dom de profecia, pelo menos esse dom, eles tinham esse dom de profecia, que era trazer a revelação nova a respeito da igreja, né? O povo de Deus estava recebendo uma nova revelação. Então isso era feito através dessas profecias. Só que João, do Evangelho, né? Não o João Batista, mas o apóstolo João, ele vai ser o último profeta que vai ser usado na ilha de Pátimo, que é a revelação
que é o livro das revelações das últimas coisas, que é Apocalipse, escatologia, e que ali vai cessar as revelações novas diretas de Deus para a igreja. Mas a palavra profeta, ela pode ter duplos ou quadruplos sentidos, né? Então a palavra profeta é um adjetivo genérico, assim como a palavra Deus, né, Elohim, na Torá, no Velho Testamento, era no plural, né? Podia chamar de Elohim, deuses pagãos, Baal, Astarote, né? Asdate, os, 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 os vários outros deuses daquela época da Mesopotâmia, até mesmo do Egito, era chamado de Elohim, né? Era um nome que era dado a referência a qualquer, uma palavra, né? Como se fosse uma gíria, né? Você vai falar a respeito de outro Deus, você não vai usar o nome do Deus da Torá, né? O Deus verdadeiro, Yahweh, né? O nome de Deus na Torá é o tetagrama, né? Do nome de Deus, que ocultaram as vogais para não falar o nome verdadeiro de Deus, e acabou se perdendo o sentido original da fala do nome de Elohim, né? Elohim não é Yahweh, né? Yahweh Sebaot, né? Então Yahweh, né? Yahweh. E então eles falavam o tetagrama. Então perdeu aquela forma original de falar o nome. Mas vamos lá para o que interessa, que é o assunto que eu vou falar para vocês, é o que está na descrição em cima ou embaixo, de que mulheres, irmãs na igreja, né, mulheres, tem muitas mulheres virtuosas, mulheres, né, irmãs, né, preciosas, que ajudam e auxiliam no ministério, né, e a igreja aqui tendo vários ministérios e dons que a mulher pode ter e exercer, mas eu quero falar de uma capacitação específica, que é do ensino, ensinar homens, não ensinar homens a ler e a escrever, tá? Não é isso, porque isso também, como eu falei por que eu falei das escolas dos profetas? Mulheres, naquela época e naquele tempo, era muito raro a mulher aprender a ler e aprender a escrever. Por quê? Porque era quase como algo sagrado. Porque geralmente a escrita era para os filhos dos nobres, de reis e príncipes, e pessoas que tinham poder aquisitivo para pagar e bancar uma educação, né? Uma escola para os seus filhos, e custava muito caro, então não era qualquer um. Então geralmente era homem. E geralmente quem sabia ler e escrever geralmente recebia poder de autoridades. Daí da onde que vai surgir no futuro é que apareceu, né, tinha os escribas, né, os escribas, cronistas, né, que trabalhavam na administração de uma casa real, né, e também tinha aqueles que depois mais para frente é chamado de fariseus, né, que tinham um zelo interpretar e fazer cópia, né, copistas da palavra de Deus. Então isso era sempre restrito a ofício ao homem e nunca à mulher. Tá? Não que mulher não pudesse aprender a ler e escrever, elas podiam e tinham. E na igreja tinha, né, tem algumas irmãs, né, algumas filhas de um irmão da igreja, naquela época, que ela era chamada de profetisa. Por que era chamada de profetisa? Não que elas traziam profecias novas, e não que elas ensinassem. Elas ensinavam como mulheres educadoras, que podiam ensinar classes, né, que passaram para que as pessoas pudessem ler a Torá e ter um entendimento da palavra de Deus dentro daquela igreja. Então existiam essas mestras, professoras,
que ensinava a leitura. E aí não era ensinar com autoridade sobre a sua audiência, que é, no caso, ministrar a palavra na igreja, que é uma ministração espiritual, que envolve autoridade espiritual sobre as pessoas o qual estava ensinando. Então, alguns davam este nome a essas mulheres de profetisa, mas não no sentido de profetisa, no sentido da palavra, de trazer novas revelações ou de estarem investidas de autoridade para falar em culto público e ministrar a palavra de Deus no culto público a homens, porque isso foi vedado a elas, e a gente vai ver aqui, a gente vai ver no que Paulo trata. Paulo, ao estabelecer um culto, estabelecer a confusão que havia e que estava acontecendo em Coríntios, Paulo vai falar em 1 Coríntios 14:32, ele vai estabelecer normas e regras, porque a coisa estava muito complicada, estava havendo muita confusão, contenda, interferência de mulheres que estavam querendo tomar a proeminência do ensino no lugar dos seus maridos, que eram levantados como profetas, que é o que? Ensinar a palavra de Deus, só que uma profecia já revelada, tá? Porque isso também uma pessoa, vamos supor, o que eu estou fazendo aqui pode ser considerado que eu estou profetizando, mas não no sentido de trazer revelações novas, porque isso já se encerrou no cano em Apocalipse, já foi tudo revelado, não há essa necessidade. Mas é como um professor, como um mestre, eu estou instruindo a palavra de Deus, eu estou trazendo uma revelação que para algumas pessoas é nova, no sentido de que ela nunca ouviu da forma pela qual eu vou falar e da forma pela qual eu vou explicar, tá? E para alguns vai levantar questionamento e alguns não vão aceitar. Por quê? Porque isso é no sentido profético. Eu estou trazendo uma profecia, uma palavra já revelada, uma ordem, uma lei, né, uma ordenança, né, um mandamento. No caso aqui, Paulo vai colocar como um mandamento, né, dentro das igrejas. E Paulo também vai se basear em mandamentos que já existem. Paulo não vai trazer uma revelação nova a respeito de que as mulheres devem permanecer submissa, né, e calada na igreja, e que ele vai dizer que não é permitido a mulher ensinar no culto público, que é o que? Quando lê a palavra, quando ministrar a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, e ela é explicada por homens que receberam uma investidura espiritual de Deus, que foi dado desde lá do Jardim do Éden, que cabe somente ao homem ministrar uma palavra, uma revelação espiritual da palavra de Deus. Por quê? Porque ele vai ministrar para o espírito do homem. Então essa autoridade de ministrar a palavra foi dada exclusivamente ao homem e não à mulher. E Paulo vai explicar claramente isso aqui, e ele vai falar tanto com Timóteo, né, que ele vai dar lá em Timóteo 29:14, nós vamos entender isso melhor, né? Então, vamos para a leitura do nosso texto, que está exatamente aqui, né? Está aqui nesse... Vamos pegar aqui no a necessidade da ordem no culto, né? Então, Paulo vai falar exatamente disso aqui, a necessidade da ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em língua, que não seja mais do que 2, quando muito 3. E isso sucessivamente. E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.
Tratando-se de profetas, aí agora nós vamos entrar na parte de profeta. Veja bem, Paulo está colocando ordem aquilo que está em desordem na igreja de Corinto. Tratando-se de profetas, profetas no plural, tá? Então, pessoas que ensinam a palavra de Deus. Tratando-se de profetas, fala apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Tá? Então, aqui nós temos... Paulo está revelando duas coisas. Primeiro, a palavra na igreja, a manifestação de alguém que é um profeta, que traz profecia, que Paulo aqui não está tratando de novas profecias, tá? Não é isso que Paulo está dando aval, que alguém é profeta e traz novas profecias. Tá? Ele está falando alguém que traz a palavra. Abrir os livros, os pergaminhos, as cartas de Paulo, os escritos dos apóstolos, ou até mesmo a Torá, o Velho Testamento, né? Que é a lei mosaica. E ao ler, isso significava o quê? Profecia. Então, se alguém trouxesse palavra nova, uma palavra para edificar, então, que o primeiro se cale o primeiro. E que os outros devem julgar, tá? Então aqui nós temos a gente tem essa situação. O profeta que vai falar e os outros profetas, que são os outros 2 ou os outros 3, julguem. Então tem que haver o quê? Julgamento. Então, se deve haver julgamento, então é homem. Homem é quem julga. Naquela época não existia, não era dado à mulher exercer autoridade até de julgamento sobre o homem, ela não podia exercer. Então nós temos algo que é exclusivo a homem. Se porém vier a revelação a outra, né, a outra pessoa que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então aquele que está falando, cale-se. Porque todos podeis profetizar, todos podeis trazer palavra, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então quer dizer, é uma palavra de consolo, é uma palavra de consolação. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Tá? Então, o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Porque tinha aqueles que diziam que a palavra, o Espírito vinha trazer revelação nova, e isso era pelo Espírito de Deus, e porque ele está falando em línguas lá em cima, né? Então, se falar em línguas era pelo Espírito, né? Então, se alguém falasse em língua, né? Então, o Espírito estava ali, e alguns diziam que quando o profeta começasse a falar, ele não tinha controle e ficava falando sem parar. Então, Paulo falou assim, não, isso não é verdade. Porque no Velho Testamento, na Torá, nos livros, né, que fala sobre os profetas, é ensinado e a gente aprende que o Espírito de Deus não passa acima da autoridade do homem quando esse está falando e ele queira parar. Né? Porque é uma coisa muito... Porque senão a pessoa ficaria possessa, era um caso de possessão. E Deus, o caráter de Deus, que é revelado através do Espírito Santo, ele não obriga o homem a estar num estado de êxtase, né, ou tomado pelo Espírito, o qual ele perde a sua consciência e a sua razão é tomada, possessa pelo Espírito, o qual ele não possa parar. Aí Paulo está tratando desse assunto, dizendo, isso aí não acontece, isso não é verdade. Se alguém está dizendo que isso está acontecendo, isso aí é mentira. Tá? Então vamos ter ordem. Então, se um está falando e o outro recebe, então quer dizer, quando o outro receber a profecia, o primeiro profeta, ele tem um entendimento que a sua profecia ele está cessando, e Deus vai usar um outro irmão para que esse outro irmão venha trazer também uma palavra, e todos vão se consolando mutuamente, porque é pela multiforme graça. Então o Espírito Santo usa como quer,
pelo meio que ele quer, né? Que era ali trazendo revelação através da palavra de Deus, e ele e o próprio profeta, o espírito de revelação está sujeito ao próprio profeta. Então ele vai dar um ponto final, fechou esse assunto. Então agora ele vai entrar no próximo assunto. Qual é o próximo assunto? Como em todas as igrejas dos santos, ó, como, a palavra como aqui, né? O verbo, não é verbo, né? A palavra como, né? Como ele está trazendo uma indicação, né? Como em todas as igrejas dos santos. Então, assim também, né? Eu posso trocar a palavra assim também, como em todas as outras igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas na igreja. Então, Paulo está dizendo: o que eu estou dizendo para vocês aqui, assim também como acontece nas outras igrejas. Então, essa palavra aqui, quando Paulo diz assim, como em todas as igrejas dos santos, ele está dizendo que ele está trazendo algo agora a respeito desse assunto, porque havia mulheres que estavam trazendo palavras, estavam querendo ensinar na igreja, querendo falar, ou já estavam falando, e Paulo teve que tratar desses assuntos. Então ele vai dar um ponto final, né? Aprender sobre o assunto dos profetas, né? E assim de paz, né? O Espírito, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, né? Então ele encerra no verso 33, ele encerra o assunto dos profetas dizendo que Deus é Deus de paz, que ele não quer confusão na igreja na hora do profeta, o homem, trazer a palavra de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, como em todas as igrejas dos santos, assim também como acontece nas outras igrejas dos santos, ele está dizendo o quê? Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. Como já é nas outras igrejas, como isso já acontece lá nas outras igrejas. Agora eu também quero que em Corinto, conserve-se as mulheres caladas, porque não é permitido falar, ponto e vírgula, não é permitido falar, porque não é lhe permitido falar, porque não lhe é permitido falar, mas esteja submissas, como também a lei o determina. Porém, todavia, todavia, por acaso, né? Porque, pela razão, pelo motivo, pelas circunstâncias, porém, querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido. Por quê? Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ponto final. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Então o que o Paulo está dizendo aqui? Ele vai falar, né? Que a mulher não deve ensinar na igreja no momento do culto público. Presta atenção. A autoridade de trazer profecia, não importa qual tipo de profecia, se era uma profecia nova, se era uma profecia já escrita, né, a própria palavra de Deus, a Torá, não importa qual tipo de profecia, qualquer tipo de ensino, dentro do culto público, aonde um homem chamado, que ia estar na qualidade de profeta, trazendo a palavra de Deus, não importa se é uma revelação nova de Deus, porque ali estava formando a base dos alicerces, eram os apóstolos que traziam essas revelações novas, né? Me parece que Deus deixa exclusivamente, ele manifesta esses dons através de Paulo e dos 12 apóstolos, mas os outros das igrejas, que são novos discípulos, ao trazerem revelações
dos escritos de Paulo, Pedro, Tiago, Judas e João, também era trazer revelação, né? Também era dom de profecia, então era profeta. Estava trazendo ali, ou manifestando, né, um dom, né, porque existe o manifestado, o Espírito usando os homens, e tinha o dom que era dado para um trabalho específico. Então havia manifestações de dons, que podia ser o quê? Uma manifestação temporária, era manifestação, e tinha o dom, que era o quê? Que era algo que era atemporal, ficava e permanecia. No caso dos apóstolos era atemporal, ficava com eles até a morte deles, aquele dom espiritual com eles. Então, manifestações é uma coisa, e aqui em Coríntios é exatamente isso que está acontecendo com a igreja, né? Então, esses profetas que está aqui falando, que Paulo está dizendo aqui, quer dizer, eles estavam manifestando, né, pelo Espírito, né, a palavra de profecia, trazendo, esses homens estavam, né, manifestando, o Espírito estava usando eles para trazer manifestações. A manifestação, aqui no caso, um tem dom de, um tem palavra, tais palavra, o outro tem língua, tais língua. Então era manifestação, não era uma coisa constante e era obrigatório dentro da igreja. Era quando era necessário trazer, o Espírito Santo trazia. Não era uma coisa fixa, tá? Isso poderia, e como foi, né? Não houve mais necessidade, tanto de língua como profecias novas, né? Então isso se cessou dentro da igreja. Então, Paulo vai falar. E quando ele diz isso sobre a mulher, né, se porém querem aprender, interroguem em casa seus próprios maridos, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, ele dá um ponto, né? Aí ele termina de falar que é vergonhoso a mulher falar na igreja, ponto. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós. Vós quem? O vós, aqui é um sujeito. Qual é o sujeito? É o último sujeito que ele está falando, que é o sujeito imediato do texto, que é uma interpretação literal, não é interpretação alegórica. Ele não está falando a respeito de todas as igrejas, né? Porque ele falou que, assim como acontece em todas as igrejas, eu também vou trazer para vocês agora como é que acontece nas outras igrejas. Aí ele vai falar a respeito que a mulher deve permanecer calada e não pode ensinar. Aí ele fala assim: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros? Então nós temos dois sujeitos aqui, ó. A palavra de Deus se originou no meio de vós. Quem é esse vós? É a última pessoa com a qual ele estava falando. Quem é? Mulheres. Ele está querendo dizer, por acaso, a palavra de Deus, a manifestação de Deus, se manifestou pelo meio de vocês, que é o quem? As mulheres? Ou veio, né? Ou veio ela quem? O sujeito. Qual é o sujeito ela aqui? A palavra, a revelação, exclusivamente para vós outros. Quem é o vós outro aqui? Esse vós outros aqui não pode ser o mesmo no meio de vós. Não é a mesma pessoa aqui, ó. E não é e também não é não é todos os profetas que ele está tratando mais acima no caso, no texto, né? Então não é aí no caso mais para cima no texto a palavra vós outros, vós, né, se originou no meio de vós exclusivamente para vós outros. Outros o quê? O outros, vós outros. Esses vós outros, ó, vós outros. Não é o primeiro no meio de vós. No meio de vós é a mulher. Vós outros é os homens, que são os profetas que estão lá em cima. Tá? Então quer dizer, Paulo dando a indicação que a palavra de Deus se originou a palavra se manifestou, a autoridade espiritual
de estar na reunião, no culto público, de ter uma autoridade sobre os outros homens no culto público, aí não importa se é no discipulado, aí não importa se é autoridade numa liturgia, porque vai trazer a palavra, então é autoridade, né? E eu também creio que é manifestação até na hora do louvor e adoração, porque lembrando que esse testemunho é dado em Israel, né? Que eram os filhos de Corá e os levitas que faziam os cânticos e os louvores a Deus, tá? No ministrar dentro do templo, culto público do templo. Não era nem permitido a mulher passar para dentro do templo para fazer ofertas e sacrifícios. A mulher tinha que ficar para o lado de fora. Quem fazia as ofertas, que era o culto público a Deus no tabernáculo e no templo, era o homem. Então, profetas e sacerdotes e levitas ministravam o culto de louvores e adoração a Deus dentro do templo. E isso me parece que a gente vai entender que Paulo está trazendo essa mesma ordem. Tá? Então, a autoridade até na hora no louvor é exclusiva ao homem e não à mulher. Tá? E por quê? Porque a palavra, a revelação da palavra, a autoridade na palavra, ela é exclusiva ao homem. E Paulo vai trazer aí, né? E ele vai continuar. Paulo vai continuar aí. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor. Então ele está falando, ó, se alguém aí se considera profeta ou homem espiritual, o que ele está falando, ó, que o profeta é um homem espiritual. Ele está ministrando uma palavra do Espírito. E a palavra que é ministrada pelo Espírito aos homens e também o público, que agora a mulher podia entrar, né, para dentro do culto público, algo que foi vetado, porque havia uma porta, havia um véu que separava e rasgava tanto para o lado de fora como para o lado de dentro. Esse véu foi rompido, então agora todos, inclusive a mulher, pode participar do culto, mas ela não pode ministrar no culto. É isso que a palavra está dizendo. Reconheça ser esse o mandamento do Senhor, o que vos escrevo. E se alguém ignorar, seja ignorado. Tá? Mandamento do Senhor. Certo. Mas na onde está esse mandamento do Senhor? Ó, é mandamento do Senhor. Então, se isso é um mandamento, então esse mandamento está em algum lugar. E na onde está esse lugar? E o problema é que aqui Paulo não fala onde está esse lugar. Por quê? Porque Paulo não está trazendo doutrina de ordem no culto. Tá? Ele tá Paulo ele tá reestabelecendo a doutrina que já existia nas outras igrejas da ordem no culto. Quando ele diz, quando Paulo diz lá em cima que quando ele fecha, né, quando ele fecha o ponto aqui, ó, de paz, né, os espíritos e assim de paz. Como, agora ele vai tratar de outro assunto, ó. Como em todas as igrejas dos santos, vírgula. Quer dizer, ele fez uma frase aqui para descrever uma situação que já existe nas outras igrejas, que já é doutrina do culto. Ele já estabeleceu essa doutrina e que está tendo confusão em Coríntios, porque daí envolve uma cultura de Coríntios, que é a cultura de um culto pagão, que tinha um templo no monte, né? E lá nesse templo havia profetisas, havia mulheres, que era chamada de profetisas, exatamente. Era profetisas de Afrodite. E o culto dessas
o culto dessas profetisas ou de sacerdotisa que fazia o meio, elas também que faziam o meio, né? Era o caminho pelo qual elas faziam a ligação entre os homens da religião de Coríntios, da cultura religiosa de Coríntios, com a deusa Afrodite, né? A deusa do amor lá do povo da Grécia, da igreja de Corinto. Então, o culto dessas mulheres, que era colocada como já desde mocinha ou já desde criança, dedicada a Deus Afrodite, né? Que eram prostitutas cultuais que tinham relacionamentos com os homens, para que aquela comunidade, aquele povo, a deusa da Afrodite abençoasse aquele povo. Então, essas mulheres eram consideradas, né, profetisas dessa Afrodite, e o culto delas era exatamente chamar homens, era mais ou menos 1000 mulheres que havia, e quando ia ter o ritual, o culto, né, que elas iam prestar a Afrodite, elas desciam para a cidade de Coríntios, para Coríntio, ali naquela região, aquela cidade, iam chamar os homens para terem relações com elas lá no templo, né? Então, dentro da igreja de Coríntio, Paulo está tendo problema e ele tem que tratar desse assunto, e ele vai trazer a doutrina que já está estabelecida nas outras igrejas, né? Por causa de mulheres que vinham para a igreja e se sentiam no direito, porque estava com aquela cultura na cabeça de que mulher podia ser profetisa, mulher também podia trazer, ensinar espiritualmente ao homem, e Paulo vai dizer não, mulher não pode. Assim como já acontece nas outras igrejas, eu também quero trazer e estabelecer aqui a forma correta do culto público. Então mulheres não falam. Mas ele vai dizer que isso é mandamento do Senhor. E não, onde está esse mandamento do Senhor? Agora nós vamos ver. Esse mandamento, ele vai dizer que está na Torá. Na Torá, quando eu falo Torá, que eu estou dizendo o Velho Testamento, Antigo Testamento, a lei, assim, eles entendiam naquela época que a lei era desde Gênesis até Malaquias, né? Então vamos ver aqui. Ele vai falar em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, do 9 ao 14. É que eu só estou arrumando um negócio aqui que eu escrevi errado aqui. 1 Timóteo, vamos lá, primeira carta ao Timóteo, 2, né, do 9 ao 14. O proceder conveniente no culto público. Então aqui sim a gente pode considerar, né, Paulo já estabelecendo uma doutrina no culto público, né? E não Coríntios. Texto de Coríntios não é doutrina para culto público, não é definido lá a doutrina de culto público. Culto público, doutrina começa por aqui. Lá ele está reestabelecendo, porque ele diz, como nas outras igrejas, agora em Coríntios também. Então nós vamos ver como é que ele ensinou a Timóteo, como era para Timóteo estabelecer na igreja o qual Timóteo estava. Provavelmente essa igreja aí, né, é Éfeso, né? A igreja é Éfeso, porque ele está porque Paulo estava ministrando em Éfeso nesse tempo. Então ele vai trazer aqui, ó. Quero, portanto, 1 Timóteo 2, eu vou começar no 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem ansiosidade, animosidade, né? Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso,
não com cabeleireira frisada, com ouro ou com pérolas ou com vestuários dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio. Aí, ó, tá vendo agora? Ó? A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, autoridade espiritual, tá? No culto público, no culto, não só no culto, mas em todo sentido que um homem precisa ser exortado, ter correção, a família, a casa ali, né? Aquela família, né, que precisa, né? E não permito que a mulher ensine, nem exercesse a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão. Olha lá, tá vendo o sentido aqui? Ó? Agora vamos entender qual é o mandamento. Da onde Paulo tirou em 1 Coríntios 14? Da onde ele tirou aquele, né, aquele texto lá que ele falou que se há algum profeta, né, ou alguém espiritual, que entenda que aquele mandamento é do Senhor. Da onde vem o mandamento, né? Porque a palavra veio primeiro ao homem, que é o que ele disse lá em 1 Coríntios 14, 30. Né? Primeiro a palavra foi revelada, a palavra foi manifestada ao homem. Então, a autoridade espiritual para ensinar a palavra de Deus e corrigir o homem, a família, a mulher, é ao homem e não à mulher. Tá? É dada ao homem e não à mulher. Tá? Porque primeiro foi formado Adão. Quer dizer, o mesmo sentido que ele fala em Coríntios também é aqui. Ó. Porque primeiro foi o quê? Dado ao homem. Manifesta entre o homem. Foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, porque está no aspecto da ilusão. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Né? Então, quer dizer, por causa da mulher ter caído em transgressão, ela foi enganada, por causa do vínculo do engano. Quer dizer, eles estavam no reino espiritual, numa dimensão espiritual, onde a palavra de Deus se originou no mundo espiritual, lá no Jardim do Éden, dentro de uma ordem espiritual, no mundo espiritual, e a palavra foi manifestada ao homem. O homem tinha que transmitir a palavra de Deus. E eu vou explicar para você lá o porquê, porque isso é sério demais. Porque tem algo lá que depois eu vou mostrar para vocês, que Paulo entende, e é por isso que ele está fazendo essa separação aqui, e ele não está permitindo que a mulher ensine, porque aqui mesmo ele já está trazendo a alusão. Ó. Todavia, né, caiu que a mulher, versículo 14, e Adão foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, santificação, com bom senso. Né? Então Paulo traz assim. Essa palavra de Paulo aqui no final, ela é muito interessante, a gente vai entender, e eu peço para que você fique até o final, e se você está assistindo pelo Facebook, não pare por aqui, porque já vai fazer quase uma hora, continue. Assista um pedaço hoje, um outro pedaço amanhã, mas é bom que você compreenda por completo o sentido original, o sentido que eu creio, né, pela minha interpretação, que eu estudei, né, que eu entendi, não só estudei porque outros mestres me ensinaram muito bem, mas por mim mesmo, buscando o entendimento, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então eu entendi essa revelação, né, especial que Deus, desde Gênesis e Apocalipse, ele demonstra que sempre o culto público, né, tanto em Israel e tanto na igreja, a oficialização da revelação da palavra e do ensino, a igreja, não só no culto público, mas o ensino na família, no discipulado, ela é exclusiva dada ao homem e nunca à mulher, tá? E que nem eu disse, até no louvor e adoração também é a homem e não a mulher,
tá? Ela pode fazer parte, né, do louvor, tá cantando ali, né, junto, mas o homem sendo aquele que ministra o culto, ministra a liturgia, né? Porque o louvor faz parte da liturgia. A liturgia também é espiritual e toda manifestação espiritual deve ser trazida pelo homem, nunca pela mulher, tá? Porque isso Paulo está Paulo está trazendo agora quando ele relaciona a manifestação da palavra de Deus exclusiva dada a Adão no jardim e não a mulher. Então nós vamos lá para Gênesis para a gente entender como é que foi essa manifestação lá, para a gente entender o que o Paulo tem na cabeça quando ele disse isso aqui, e até para entender, né? Porque ele agora, né, diz: todavia será preservada de sua missão de mãe. Então quer dizer, ela tem uma missão especial que foi dada exclusiva a ela e que não foi dada a um homem. E a gente também tem que entender. Por quê? Porque assim como o homem no seu ministério de trazer a palavra deve ser respeitado, deve ser instigado, deve ser estimado, deve ser dado honra a ele, né? Deve ser honrado por trazer a palavra, deve ser ajudado, apoiado pelos outros irmãos, apoiado até pelas próprias mulheres, quando elas têm condição de apoiar, né, apoiar a igreja financeiramente para que o evangelho se propaga através de missões, através de discipuladores que vão sair para discipular outros no mundo afora, né, que são chamados missionários. Então elas também devem apoiar, é o ministério, né, todos devem apoiar a propagação da palavra através da autoridade masculina, tá? Então nós vamos ver que ela tem uma missão especial e que é só dela e que ela é abençoada, tá, com essa missão, que é a missão de ser mãe. Só que isso não é explicado corretamente dentro da igreja. E isso as mulheres têm que entender essa responsabilidade, para ela entender que o ministério delas dentro da igreja já vem sendo cumprido desde Eva. E é por isso que Deus não imputa o pecado entrando no mundo, não a Eva, para preservar ela na sua missão de ser mãe, de transmitir. A transmissão do pecado no coração do homem quando nasce não passa por Eva, não é transmitido pelo óvulo da mulher. Quando o homem fecunda o óvulo da mulher, o pecado, a morte é transmitida pelo homem. E aí tanto faz, né? Porque o cromossomo XY, né, o cromossomo que diferencia o homem da mulher, ele se origina no homem. Ele não se origina na mulher. Não é a mulher que determina o sexo. O óvulo da mulher não traz o código genético que determina o sexo do bebê. É o homem. É no homem que está o cromossomo, né, XX da mulher, que é o cromossomo XY homem e XX mulher, né? Eu não lembro agora qual que é a ordem. Eu não sei se é XY é a mulher, porque daí teria o Y. É um dos dois, tá? Eu não lembro agora, me perdoe, né? É um dos dois. Então, é o homem que determina. Então, o sêmen do homem, né? Que é o sêmen do homem que vai lá, né? A célula, né? Que vai fecundar o óvulo da mulher, é que vai ter o óvulo, o sêmen do homem, né? Que vai estar lá se encaminhando para fecundar o óvulo da mulher. Vai ter um monte de XY e vai ter um monte de XX. Quem Deus determinou que chegue primeiro vai ser. E às vezes um homem nasce com a natureza que ele só prolifera o sexo feminino. Ele não tem a capacidade de produzir o espermatozoide, né, no caso o espermatozoide só com o cromossomo do homem. Então, às vezes, um homem só produz cromossomos com DNA, né,
que é o alfabeto que cria as pessoas, que é o código genético, somente para criar mulheres. Então ele passa a vida toda só dando mulher. Às vezes ele passa um período de tempo que só dá mulher e depois pode vir um homem, né? E às vezes ele só produz código genético que produz só homem. Então ele nunca vai ter mulher, porque está nele essa capacidade. Então, por isso que as mulheres também nascem sujeitas ao pecado, mas não é a partir dela que entra o pecado no mundo, porque senão Jesus seria pecador. Ele teria nascido debaixo da lei do pecado e sujeito à lei e sujeito ao pecado. Então, como o Espírito Santo fecundou em Maria, né, o código genético de como fazer Jesus em carne humana, né, porque Jesus era a palavra, o verbo de Deus, né, a palavra de Deus, né, palavra, verbo, então o verbo se encarnou, que é o código genético de como produzir Jesus no mundo, que é o único, exclusivo, só dele, né, primeiro livro de João, o Evangelho de João, né, porque no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E tudo foi feito através dele. Sem ele, nada do que veio à existência existiu. Então Jesus era o verbo, era a palavra de Deus. Então ele não existia na carne, né? Como o homem é. Mas o homem foi feito conforme a imagem e semelhança do seu filho. Então quer dizer, Deus pegou o código genético de como era Cristo, antes dele existir em carne, pegou a informação de como fazer, de como era Cristo, e criou Adão e Eva. Quer dizer, criou Adão a partir da informação de como era fazer Cristo entrando no mundo. Então quer dizer, Cristo não entrou no mundo e se identificou com o homem. Não. Foi nós que fomos feitos, identificada a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus. Tá? Porque como Cristo é Deus e ele é eterno, porque ele é eterno, então o corpo de Cristo, como Cristo também é eterno. Tá? Então Cristo já existia na sua forma de corpo, é uma forma de corpo que ainda não tinha sido traduzido, não tinha matéria como nós temos a matéria. Tá? Mas toda engenharia, todo protótipo, tudo, como é que fala, todo desenho, né, que é o código genético de como Cristo, a sua forma já havia, né, ele já existia no verbo, né, a sua forma de como fazer Cristo já existia, e nós fomos clonados, né, dele, né, e fomos introduzidos no mundo através de Adão. Então Adão era uma cópia do DNA de Cristo, mas não sendo Deus, tá? Ele não tinha capacidade de ser Deus. Era uma cópia de como fazer imagem e semelhança de Cristo no jardim do Éden, mas não sendo Deus. Adão não era Deus, tá? Ele era uma imagem e semelhança do Filho de Deus, mas não era Deus. Então, nesse sentido, a palavra de Deus se originou, foi manifesta ao mundo através de Adão. E vamos ver, porque é isso que Paulo tem na cabeça. Tá? Então vamos ver lá eu vou trazer para vocês aqui. Vocês abrem, acompanhem aí. Em Gênesis, né? A formação do homem, ó, esta, né? Então, esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não fizera chover sobre a terra. E também não havia o homem para lavar o solo, quer dizer, não havia homem para cuidar. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Éden, não é jardim do Éden, é jardim no Éden, ele está na direção, ele está lá no Éden, que é uma região.
na direção do oriente, e pôs ele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de fruto e árvore. Não é aqui que eu quero, tá? Aqui é só. E tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Aqui, ó. Da onde é que Paulo está tirando o quê? Mandamento do Senhor, tanto em 1 Coríntios 14, verso 32, né? E também em em Timóteo 2, do 9 ao 14, né? Então, da onde é que ele tirou? Ele tirou daqui, ó. Esse aqui é o mandamento. Deus deu esse mandamento ao homem. A palavra começa a se originar aqui. De toda árvore, ó, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. No hebraico, pessoal, essa palavra aqui, no hebraico, meus irmãos, certamente é morrer, tá? Também. Certamente morrendo morrerá. São duas mortes, tá? Então, certamente morrendo morrerás. Seria no caso duas mortes. Morte espiritual e morte física, tá? Então, aqui é isso que Paulo está dizendo lá, que a palavra de Deus ela foi dada e manifesta ao homem. E o jardim do Éden é um jardim espiritual, um mundo espiritual, tá? De Deus. Então, nesse mundo espiritual, a palavra deve ser manifesta pelo homem e não pela mulher, tá? Aí depois disso, Deus ter formado o homem e a mulher, aí Deus formou a mulher. E então o Senhor 2:21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher, e ali trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando-se dois numa só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A palavra de Deus foi manifestada pelo homem, que por isso deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A questão também, que aqui é outra coisa que eu vou trazer outro dia falar sobre: pode a mulher separar do marido dentro da igreja e conceber novo casamento? Já vou deixar polêmica. Não pode. Porque Jesus vai reiterar e vai chamar a palavra de Deus que foi manifesta através de Adão aqui, ó. A palavra de Deus foi manifestada. E Jesus chamou de volta esse mandamento, ó, que era desobedecido. Né? Por isso, né, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, então uma só carne. Então quer dizer, Adão manifestando a palavra e mandamento de Deus, dizendo que o homem se une à sua mulher, uma única mulher, e não várias mulheres, e não recasamento, salvo no caso que Jesus vai dizer, por relações sexuais ilícitas, né? Ou no caso, né, de uma traição do marido, mas que não se case de novo, porque só existe um só casamento, não existe 2 ou 3 casamentos, tá? Então é outra polêmica também aí que eu quero deixar no ar aí, não vou tratar disso agora, mas isso é mandamento do Senhor que foi manifesto por quem? Por Adão, e esse mandamento não saiu, não deixou do uso, porque porque está dentro do jardim do Éden, é algo sobrenatural, é algo espiritual, no mundo espiritual e sobrenatural, que era o jardim do Éden, tá? E que vai ser retrazido de novo para dentro da igreja. A igreja ela tem que observar isso aqui, ela tem que viver debaixo desse mandamento, tá? Assim como eu estou tratando da manifestação de profecia, por que Paulo está dizendo que mulher não pode manifestação, palavra de Deus? Porque a igreja é o corpo de Cristo, é o reino espiritual de Cristo aqui na terra, e não pode a mulher ensinar dentro da igreja, ensinar, não ser cabeça, não ser discipuladora, trazer
manifestação da palavra, salvo por uma coisa que ele disse na sua missão de ser mãe. Mas como assim, salvo? Quer dizer, Paulo está dizendo, a salvo ou em alguma circunstância, porém, tem algum momento que a mulher pode ser pastora, pode manifestar ensinamento na missão de mãe. E a gente vai entender isso aqui melhor, tá? Né? Então, Paulo manifestou lá em 1 Timóteo, ele trouxe exatamente essa palavra por causa daqui. Agora, vamos entender, eu quero trazer aqui, né, o porquê que aí Paulo diz lá para Timóteo que por causa que a mulher foi enganada e não o homem, né? Vamos entender isso aqui, porque no discurso de Eva, a gente vai entender o porquê, tá? Mas a serpente, agora Gênesis 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o seu Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Preste bem atenção, Satanás está manifestando, ele está dizendo que é Deus quem diz, profecia, tá? É ensino. O que Satanás está dizendo para a mulher, ele está insinuando para a mulher que Deus disse. Isso é profecia, é o falso profeta. Então, aonde nasce o primeiro falso profeta? É a serpente. Ela manifesta a palavra de Deus misturado com mentira, falso. Ele usa Deus como como um autenticador da mentira que ele vai falar. Então a gente vai ver que ele vai falar uma mentira aí, ó. E ele está dizendo que é assim que Deus diz, quer dizer, ele quer usar Deus como o padrão da verdade. Que é assim que Deus diz. Não comereis de toda a árvore do jardim, quer dizer, ele põe em dúvida. Não comereis, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não comereis. No versículo 2, 16, 17, Deus não disse que não era para comer. Deus disse que era para comer de todas as árvores. Mas Satanás está usando uma tática da dialética do discurso difuso, que é o quê? O discurso da confusão. Ele quer verificar qual é o entendimento, o que a Eva recebeu de profecia, qual é a palavra que Eva recebeu, ou o que ela acha, ou o que ela pensa a respeito da palavra de Deus, tá? Porque depois tem uma outra situação que eu também vou trazer um vídeo para dizer para vocês o porquê que Deus permitiu a queda, porquê que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus permitiu que Satanás, através da serpente, tentasse. Tá, isso aí está ligado ao caráter de Deus, que Deus não é um tirano, Deus não age com tirania, tá? Deus não criou somente, eu vou dar só uma palhinha para vocês, tá? Deus não criou somente seres, tanto lá no céu anjos, porque Satanás era, né, provavelmente era um anjo de luz, era um ministro diante de Deus. Deus não criou tanto no céu como criou o ser humano, robôs que não tivesse a liberdade de escolha de amar a Deus e de ser fiel à palavra de Deus ou não. Tá entendendo? Porque se Deus criasse o homem ou os anjos com a única possibilidade de ser totalmente controlado, as suas vontades e os seus desejos em relação a ser fiel a Deus, de não existir a possibilidade deles darem as costas para Deus, então Deus poderia ser considerado um tirano, que ele só fez seres que têm a capacidade de lhe servir e honrar, né, dentro de uma tirania absolutista, e que não havia possibilidade desses seres humanos ou até anjos de, pela sua própria livre escolha, dar as costas para Deus, tá? Então Deus criou esses dois tipos de criatura, né, tanto os anjos como os homens, sim, com a possibilidade de escolha, né, que a gente chama de livre-arbítrio, de dar as costas para Deus e de não querer o servi-lo.
Então isso mostra como que Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que cria as coisas, criou o homem, criou o anjo, com a capacidade de escolher não querer servi-lo. Eu não vou criar robô. Ele não criou anjo robô, ele não criou homem robô. Ele criou homem com a possibilidade de tomar decisões diante da revelação da sua palavra, diante da manifestação da sua palavra. E essa palavra, existe uma ordem de manifestação. E no reino espiritual de Deus, no Jardim do Éden, a sequência é Deus, homem e depois quem? Mulher. Então é isso que Satanás está verificando. Ele está verificando o que está no coração de Eva. Então ele traz uma mentira para verificar, para manifestar. Respondeu-lhe a mulher. Então agora a mulher vai responder: do fruto das árvores do jardim podemos comer. A mulher está certa. Não, Deus disse não podemos comer, sim. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Aqui a mulher também vai manifestar o quê? Profecia. Ela vai trazer a revelação da palavra de Deus para um outro ser, o qual não é o seu marido. Tá vendo? Ó? Ela está manifestando a palavra de Deus para um terceiro, para uma outra pessoa, para um outro ser, que para ela ali parece ser um animal. Dele não comereis, olha o que ela fala: dele não comereis e nem tocareis. E nem tocareis, ó. Nele, para que não morrais. O que ela acrescentou? A mulher acrescentou aqui, ó, não tocar. Ela disse, ó, ela manifestou a palavra de Deus, que é o quê? Profecia. Ela trouxe uma revelação. A revelação é nova? Não, não é uma profecia nova. Ela não está criando nada novo. Não é profecia para criar nada novo. Que nem Israel precisava de profeta para revelar a vontade nova de Deus àquele povo que saiu do Egito e foi para a terra prometida. E não tinha deuses pagãos, não era para seguir esses deuses pagãos. E precisava que Deus falasse. Então Deus trazia profecia nova através dos profetas. E a ordem de Deus, que essas profecias, e Paulo está dizendo isso lá em Timóteo 9 até 14, que a primazia e o que deve ser trazido e ensinado como profecia, porque ele tá buscando no passado a lei de Deus, a palavra de Deus, a ordenança, o mandamento de Deus, que não é na lei mosaica, né? Ele está buscando aqui, porque também é a lei de Deus, o mandamento de Deus aqui. Ele está buscando de volta aqui a palavra dada a Adão e trazendo para dentro da igreja. O que também foi testemunhado através do sumo sacerdote. Porque no sumo sacerdócio de Arão, as mulheres, as filhas de Arão, as filhas do sacerdote, não podiam exercer sacerdócio. Elas não podiam ministrar sacerdócio. Nunca houve uma sacerdotisa. Aonde é que havia sacerdotisa? Havia sacerdotisa para Baal, para Astarote, né? Para sacerdotisa para Samiramis, para Tamuz, para os fala, meu Deus do céu, os outros deuses pagãos, né, que no caso era Baal, era Moloque, era tantas outras deuses, né, que existia, Artemis, né, Atenas, todas essas outras deusas, todas essas outras religiões, o sacerdócio geralmente eram mulheres e não homens. Então daí o motivo por qual Deus não permitiu que Israel houvesse sacerdotisa e nem profetisas, e porque Paulo chama a alusão isso, porque em Coríntios estava havendo confusão. E para mim, as mulheres de Coríntios queriam ser profetisas, porque na cultura delas elas viam profetisas, e Paulo está dizendo, isso não deve. Porque assim como é nas outras igrejas, também deve ser aí. Não tem profetisa. Mulher não vai ensinar homem. Ela pode ensinar para criança, ela pode ensinar para os seus filhos, na sua casa ela vai ser. Na sua casa ela vai ser. Que é o que a gente vai entender aqui. Mas na igreja não.
tá? Então ela acrescenta aqui, ó, ela traz uma mentira, ó, não tocareis. Deus não disse que se tocasse morreria. Então ela acrescenta que eles iam morrer se eles comessem e se eles tocassem. Então isso aqui é uma mentira. Aí a grande pergunta é: quem ensinou quem ensinou Eva? Quem disse a Eva não tocar, que se tocasse morreria? Adão disse a Eva isso? Ou ela inventou da sua própria cabeça? Ou ela, no zelo, no exagero de querer cuidar, sabe, o zelo, o exagero que Jesus condenou nos fariseus e nos sacerdotes e nos zelotes e naqueles que eram intérpretes da palavra de Deus, no povo de Israel, quando Jesus veio, eles acrescentavam, pegavam coisas que eram exclusivas para os sumos sacerdotes e trazia para o povo de fora do ritual, né, como lavar a mão para comer as coisas sendo purificadas, coisas que cabia somente aos sumos sacerdotes. Por zelo, pelo medo, eles acabaram acrescentando e criando outras coisas que estavam fora da palavra de Deus. Quer dizer, o zelo, como Saul também, no seu zelo, foi lá e matou os gibeonitas, e não podia perseguir e matar os gibeonitas, porque Israel tinha prometido que ia deixar eles viver no meio deles. Saul, por zelo, foi lá e matou gente, matou filhos dos gibeonitas. Depois Davi teve que matar, né, 7 homens, né, dos descendentes, né, que ele pegou os filhos de Merari, né, e de Edrei. Merari não, de Edrei, né, alguns homens de descendentes de Edrei, que era casado com Merari, filho de Saul. Adriel, que foi morto lá quando o rei foi morto, que era genro de Davi. Merari, que era filha, casou com Adriel. E também de Rispa, né, filhos de Rispa. Os filhos de Saul foi dado 7, e o povo de Gibeão os enforcou no madeiro e os matou. E assim a justiça foi estabelecida e Deus abençoou Israel novamente. Davi teve tranquilidade no seu reino, porque foi vingado o zelo, né? Então, pelo zelo, será que Eva acrescentou algo que não deveria? Aparece assim, ó, nem toqueis neles para que não morrais. Então houve mentira misturado com a verdade de Deus. Então, quer dizer, quando a mulher ela vai tomar de conta, ela vai ministrar a palavra, quando ela foi ministrar a palavra, ela acrescentou mentira. Então ela mentiu a respeito. E o pior é que ela diz que Deus tinha dito. Aí é que piora. Porque quando você diz Deus disse, todo profeta em Israel, quando ele ia falar, ele disse assim diz o Senhor, assim disse Deus. Então isso é palavra de profeta, é profecia. Então ela manifestou profecia. E ela fez o quê? Acrescentou mentira. Então é isso que Paulo está trazendo a alusão. Que o quê? Que a palavra de Deus, a profecia verdadeira, a revelação verdadeira, ela é manifestada, foi manifestada por Adão. Então tem que vir por Adão. Então não foi Adão que ensinou errado para Eva, não foi Adão que tentou Eva, não é pelo motivo da culpa de Adão, mas é porque ela exagerou, ela acrescentou mentira. E essa mentira, né, a serpente aproveitou a oportunidade, porque aí ela peca, porque ela acredita em mentira, né? Então que já é o primeiro pecado. É o que? É acreditar numa palavra mentirosa, né? Acreditar. Então nem tudo que se escuta, nem tudo que se ouve, você acrescenta. Então às vezes, né, tanto homens como mulheres também podem ouvir uma verdade e acrescentar palavras falsas, mentirosas no meio. Isso é pecado. Então ela acrescentou. Então Satanás, percebendo isso, viu que ela podia ser enganada, porque ela acreditava em mentira. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia que deles comerem, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejar para dar entendimento. Aqui, ó. Entendimento, revelação. Entender a revelação. E tomou do fruto, comeu e também deu ao marido e ele comeu. Ó, para dar entendimento. Entendimento do quê? Ela achou que o entendimento correto, ela trocou pelo entendimento correto, que era a morte, ela trocou pelo entendimento do quê? Que eles não morreriam, é que eles seriam iguais a Deus, ou como Deus, né? Que é o mesmo sentimento que Lúcifer tentou lá no Jardim do Éden, quando ele deu as costas para Deus, e Deus permitiu, porque Deus não é um Deus tirano, que ele fez seres que podem sim não querer ser sujeito a ele. Então o mesmo sentimento que estava em Satanás, estava naquele fruto, que ia fazer com que ela desse as costas para Deus, e isso ia fazer que ela entrasse num processo de morte. Morte espiritual, primeiro morte espiritual, separação de Deus, e morte física no futuro, que é a carne morrer. Então ela trocou o entendimento verdadeiro, que aquilo era um fruto para a morte, era um conhecimento que ia trazer para a morte, ela trocou pelo entendimento que ia ser o quê? Ia ser como Deus, ou ia ser igual a Deus. Aí entrou o pecado, o quê? Pecado de incredulidade. Aí a morte definitivamente se consumou. Aqui é a consumação do pecado definitivo de Eva com Deus. E tomou-lhe do fruto e deu também ao seu marido e ele comeu. Quer dizer, Eva foi enganada e Adão foi enganado por Eva. Foi iludido, né? Eva, certamente, ela disse a Adão, não, a gente não vai morrer. A serpente ali disse para mim que a gente não vai morrer. Nós seremos como Deus. Então, Adão, iludido pela mulher, na ilusão de que ela tinha uma palavra melhor, ela tinha uma profecia melhor, por isso que isso foi arrancado dela. Isso não é permitido, porque quando ela foi tomar conta de algo, ela foi manifestar algo que não era dela. Não cabia a ela, cabia a Adão. Então, nesse processo dela tomar o lugar de Adão, na ministração espiritual da palavra, ela sucumbe, ela cai. E o homem cai pela lábia dela. Então, Deus vai restabelecer depois, né? Mais para baixo, na punição. Né, aqui embaixo, ó, no capítulo 17. E Adão disse, né? Vistes que atendeste a voz da sua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comeste. Maldita é até por sua causa. Quer dizer, houve maldição na terra por causa de Adão. Em fadigas obterá dela o sustento todos os dias da tua vida. Ela te produzirá também cardos, aborto e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem a Eva o nome sua mulher, de Eva sua mulher, por ela ser mãe de todos os seres humanos. Aqui foi a condenação. Isso aqui foi o julgamento sobre o homem. E a mulher, capítulo 16, versículo Gênesis capítulo 3, versículo 16. Que é o que o Paulo está falando lá em Timóteo 2, acho que no 9:14. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filha. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Tá vendo aqui, ó? Governará. Todo o governo, tanto no campo, no governo terreno, nas coisas concernentes às coisas terrenas, né? O homem ser o cabeça, tomar as decisões, trazer o sustento, trabalhar, governar a sua casa. Todo o governo é dado ao homem. O cabeça da casa, o cabeça terreno é o homem. E todo o governo também espiritual é dado ao homem e é retirado da mulher. Ela não vai poder exercer esses ministérios. A autoridade sobre o homem ela não pode, porque isso lhe foi tirado dela. Né?
Né? Multiplicarei sob modo o sofrimento da sua gravidez. Multiplicar, quer dizer, tinha uma certa dor, né? Mas ele vai multiplicar agora, né? São múltiplos. Em 1000 dores dará luz a filho. Mas ainda está faltando a parte, e como ela será preservada ao ser mãe? Qual é o sentido? Por que que Paulo, né, tratou no... Ou por que que Paulo disse isso aqui, né? Todavia, né, todavia, no entanto, né, primeiro Timóteo 2:14. 1 Timóteo 2:14. E Adão foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Qual é o sentido disso aqui? Como é que ela vai ser preservada pela missão de mãe? Se ele está tratando lá de Gênesis. Então vamos entender lá em Gênesis. É uma outra coisinha que vocês precisam entender. Que poucos pregadores, ou quase ninguém, fala, ensina. Está aqui em Gênesis 3. Que é que quando Deus vai tratar e vai dar o castigo, a condenação à serpente, o juízo sobre a serpente, Deus diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Ponto e vírgula. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás por todos os dias da tua vida. Isso aqui é a condenação sobre o animal. Ponto, acabou. Agora ele vai tratar com Satanás, tá? Com Lúcifer. Com aquele mal que foi colocado, com o mal que está dentro do homem, que representa Satanás no homem. Porque todos deixaram de ser filhos de Deus, por filiação agora se tornaram filhos de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então aqui, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Eu vou pôr uma inimizade entre você e a mulher. Entre ti. Quem é esse ti aqui, ó? Porém, inimizade entre ti. Esse ti é um sujeito. Quem é o sujeito? É o último sujeito aqui da frase. Rastejar sobre o seu ventre, comerá a porta todo dia. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ti. Quem é o ti? Porém, inimizade entre ti. Satanás. Representado pela serpente. Satanás. E a mulher. Quem é a mulher? Eva. Então, Deus vai pôr uma inimizade entre Satanás e a mulher. Este entre a tua descendência, a tua descendência, a tua aqui, ó, a tua descendência. A tua é o quê? Entre a tua descendência. Quem é essa? A tua descendência. É a descendência de Satanás. Ti, porém, inimizade entre ti. Entre a descendência de Satanás, todos os filhos de Mar, e o seu descendente. Descendente de quem? Descendente da mulher. Tá vendo? Descendente da mulher. E o seu descendente, o descendente da mulher. E os descendentes de Satanás. Então, Deus está dizendo aqui, né, porém inimizade entre os descendentes de Satanás e porém inimizade entre os descendentes da mulher. Tá? Eita, eu fiz um negócio aqui e abri outra coisa. Então haveria de nascer no futuro um descendente da mulher. E aqui é o sentido que Paulo está usando. Quer dizer, todavia será preservada o seu ministério de profeta, de profecia da mulher, que ela vai trazer o quê? Ela como mulher traz o quê? A palavra de Deus, o verbo de Deus encarnado. Jesus, lembra que eu falei para vocês que Jesus era o verbo, palavra. Quando a palavra profetizada, Jesus foi profetizado
De Gênesis, Apocalipse, de Gênesis até a vinda de Jesus, haveria a profecia que era o verbo de Deus que ia se encarnar. Então, aonde estava a promessa da mulher? Qual era o exercício dela no âmbito de profecia, de manifestação da palavra de Deus? Era no seu ventre. Olha que coisa maravilhosa. Você está entendendo? Por quê? Lembra que eu disse também, que eu expliquei que Deus imputou o pecado entrando no mundo pelo homem. O pecado é comunicado à geração depois de Adão pelo sêmen do homem e não pelo óvulo da mulher. Por quê? Porque o óvulo da mulher tinha que permanecer igual, intacto, de Eva até Maria. E continua até hoje. Porque existe uma comunicação dentro do cromossomo, e isso já foi estudado e já saiu em várias academias, já foi publicado, que existe um cromossomo na mulher, que é uma comunicação, que é comunicado para todas as mulheres, que só as mulheres têm. O homem não tem. É só o óvulo da mulher. Quando a mulher nasce e que é gerado a mulher, quando ela gera o óvulo, é que é colocada essa informação que é passada para todas as mulheres, que só existe nela. Que era o quê? Que foi preservado para o descendente que ia nascer só de quem? Que Deus está dizendo aqui, ó. Vai nascer um descendente só da mulher, que vai ferir a cabeça do mal que Satanás colocou no Jardim do Éden, que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Quem é o descendente que nasceu só da mulher? Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Então Jesus é esse descendente. Tá? Então é disso que Paulo está falando. Então ela vai ser preservada, ela é preservada todavia no ministério ou em ser mãe. Então aí está o ministério da mulher. Então quando a mulher é mãe, no seu lar, na sua casa, é isso que Paulo está querendo dizer para Efésios, ela pode ensinar, ela deve ensinar, ela vai ser o quê? Ela exerceu o exercício da palavra, ela trouxe a palavra profética que foi profetizada aqui, que haveria de nascer um descendente dela que iria destruir a cabeça da serpente. Essa palavra se concretizou lá em Maria. Então esse era o ministério dela, em dar luz ao Mashiach, em dar luz ao Messias. Então ele veio ao mundo, a palavra profetizada se encarnou em Maria, ela se tornou real e veio ao mundo. Agora na igreja, a mulher, todavia, entretanto, que Paulo fala, ela é preservada pelo ministério de quê? De mãe. Ela dá luz a homens e na sua casa ela vai manifestar a profecia, sim, que é o quê? Um ensino, ensinar os seus filhos, ensinar, que é o que vai estar lá em, né, que Paulo vai falar lá para Tito. Tito 2, 3 e 5. Tito capítulo 2, 3 e 5. Quanto às mulheres idosas, né, no caso as mulheres que já são mães, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, quer dizer, fofoqueiras, não escravizadas a muito vinho, né, que não seja beberronas, né, pau d'água, né, cachaceiras, sejam mestres do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas, a amarem os maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeita ao marido, aí ó, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tá vendo? Ó? Para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Então quer dizer, ela vai ensinar para que a palavra de Deus não seja difamada. Então se ela está ensinando na sua casa, seja bondosa, honesta, sensata, ela está ensinando os seus filhos para que a palavra de Deus não seja difamada. Então quer dizer, no seu lar, na sua casa, ela manifesta a profecia aos seus filhos, no lar, na sua casa, ensinando as crianças a guardar. Isso é um aspecto de que é profecia, mas no sentido
não de trazer nova revelação aos seus filhos, não. E nem é no sentido de trazer, e nem é autoridade dada a ela no culto público à igreja e ao ministro de ensinar a palavra de Deus, tanto faz no discipulado, como problemas, dificuldade que ele tem que aconselhar, trabalho pastoral, aconselhamento no lar, nas casas. Isso não é papel da mulher, isso é papel do homem. Mas na casa dela, no ensinar os filhos, ela deve ensinar eles a guardarem toda a palavra de Deus. Para quê? Para que a palavra não seja difamada. Por quê? Porque é um ministério auxiliar na sua casa, não fora dela. Nesse sentido, ela manifesta sim, ela tem ela tem que manifestar ali uma manifestação do Espírito, não é nem dom, é manifestação do Espírito de ensino, ensinar, ela ser boa ensinadora, discipuladora das suas filhas, como serem boas mães, amarem seus maridos, seus filhos, cuidar do seu lar e da sua casa. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Entendeu? Por quê? Porque em Maria a espera da palavra se findou. Porque até Maria, toda mulher esperava a manifestação da palavra. A manifestação da palavra, nenhuma mulher, para destruir o mal que foi colocado no mundo. Quando Cristo é encarnado em Maria, então essa espera se cessou. Foi concluído. Tá? Então, o mandamento de que haveria de vir aquele que ia destruir, e por isso que a mulher foi preservada, ela não morreu, porque tinha que ser manifestado o Messias, e tinha que ser somente através dela. Então, no ato dela ser mãe, ela foi preservada por Deus e não foi destruída no Jardim do Éden, porque Deus a abençoou no ato de ser mãe e trazer o Messias, o que ia destruir o mal. Então, as mulheres sempre tinham essa perspectiva, tinha esse desejo que através dela viesse a bênção ao mundo. Tá? Então esse era o papel da mulher. E nisso é que vai surgir as religiões pagãs e aquelas profetias e tudo mais, porque elas sempre estavam achando de que pelo fato de Deus ter dito que através dela ia vir um filho que ia trazer a bênção, que ia destruir o mal, os falsos religiosos se desviaram de Deus e criaram falsas religiões e enganaram mulheres insensatas e criaram a tal sacerdotisas de profetisa, para que através delas, através dos seus cultos a esses deuses pagãos, achando que fazendo um tipo do Deus verdadeiro, que é o Deus Yahvé, o verdadeiro, que é os céus e a terra, eles construíam seus próprios ídolos e traziam mulheres para ministrar a esses ídolos, como se eles fossem deuses, achando que com isso, o filho esperado ia nascer e ia destruir o mal no mundo, ia trazer a grande bênção. Mas não é isso. Eles se desviaram do culto a Deus e eles criaram, eles usurparam, fizeram uma usurpação, criaram falsas religiões a partir daquilo que é verdadeiro. Então, esse pontapé deu-se início aí no Jardim do Éden. Por isso essas religiões, que usurpam, aquilo que é verdadeiro, para poder criar uma falsa, uma falsidade, aquilo que é falso, Então, por isso que Paulo traz essa palavra lá em 1 Timóteo 2, 9 a 14, que ela vai ser preservada no ato de ser mãe, porque é aí que vai haver essa manifestação e vai se concretizar. E por que a mulher não pode exercer ministério de profecia, de palavra, de ensinar? Porque isso foi dado exclusivamente ao homem e não à mulher, porque quando a mulher fez isso, houve queda. Então Deus jamais permitiu que a mulher fosse aquela que ficasse continuamente na igreja fazendo.
há manifestações, e isso é coisas pontuais, aonde Deus trouxe, né, a profetisa, tinha a profetisa Ana, mas era num sentido de que ela ficava ali na presença do templo, né, onde a palavra de Deus era lida e ela participava. E quando vinha mulheres e crianças, ela ensinava. Nesse sentido, ela era uma profetisa ensinando a palavra de Deus. Nesse sentido, tá? De estar ali ajudando, porque sempre existiu na porta do tabernáculo e do templo mulheres que auxiliavam. E eram chamadas de profetisas porque elas estavam trabalhando em meio aos profetas. Então acabou tomando o nome de profetisa por estar convivendo com o profeta. É por associação. As pessoas associavam, né, o nome. Não que ela era profeta, ungida profeta e manifestava a palavra de Deus. Então nós temos Ana, nós temos Débora, né, nós temos outra também que eu esqueci o nome agora, que manifestou, mas que não tinha autoridade sobre homens e não ministrava no sumo sacerdote, porque nunca houve sacerdote. Havia sacerdotisa de Afrodite, pelo menos 1000, que estava lá em Corinto, e por isso as mulheres achavam que deveriam também. Aí Deus foi, Paulo, o Espírito Santo usou Paulo para falar, ó, não, eu vou trazer aqui, como é em todas as outras igrejas, eu vou colocar ordem nesse culto aqui, tá? Então, meus irmãos amados, é isso aí. Essa é toda a revelação do entendimento que eu creio, que eu tenho fé e eu acredito que Paulo está trazendo isso aí, tanto a Coríntios, e estabeleceu lá para ti, tanto em Tito como em Timóteo, o culto verdadeiro, como deve ser proceder na igreja de Deus, o culto ao Senhor, e a ordem de quem ensina e quem não ensina, de quem é a autoridade, né? E é só a gente olhar em toda a igreja, desde o nascimento da igreja até o nascimento do feminismo, passando por todos os reformados, desde de Martim Lutero até Calvino e tantos os outros, né, como John Knox e tantos os outros aí, né, que ensinou, né, até o nascimento, né, até o surgimento do feminismo, que é o progressismo, que vai entrar dentro da igreja e vai começar a trazer o iluminismo, né, uma nova iluminação, uma nova forma de ler e interpretar a palavra de Deus, que nunca era interpretada dessa forma, que agora está entrando dentro das igrejas, até nas igrejas reformadas, e estão convencendo alguns irmãos e algumas lideranças que a mulher pode sim, né, ser profetisa e ter autoridades dentro da igreja para ensinar homens, ou ensinar no culto público ou no aconselhamento e manifestando a palavra de Deus. No ensino da palavra, o que cabe a autoridade ao homem, a mulher não pode e a mulher não deve, tá? Então, é a palavra. Se você que ficou até aí, se você não concorda comigo, deixa um comentário, traga os seus textos, escreva aí o que você, como que você interpreta, como você acha que deve ser, se eu estou errado ou não estou errado, o que você acha. E se inscreva no canal, pede para ser meu amigo no Facebook, estou fazendo essa live no Facebook e gravando, e depois eu vou colocar no YouTube também, tá? Então, muito obrigado por você que ficou até aí, Deus te abençoe, que você tenha um ótimo sábado, que você tenha um ótimo culto amanhã, se você vai para a igreja, se você não vai na igreja, procure uma igreja para você poder entender isso mais claramente, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, dê o seu joinha, se inscreva no meu canal, faça um comentário, qualquer comentário que você puder colocar, coloque. Compartilhe com mais 5 irmãos ou mais 5 pessoas que você acha que deva entender, que ainda não entendeu, que você acha que deve entender. Se você não entendi e você entendeu, né, busque os textos aí, procure por você mesmo, né, não fique firmado só no que eu disse, mas compara, né, seja os irmãos de Bereia, que abra a palavra de Deus e leia e compara, né, coisas espirituais, né, com coisas espirituais, né, que eu estou falando aqui de coisas espirituais, estou ensinando coisas espirituais. Então compara aí na Bíblia, busque, né, se você discorda de mim, também faça um vídeo aí com seus argumentos e me marque aí, ou poste aí, mande para mim, que eu vou assistir seu vídeo, tá, com toda a dedicação, e prestar atenção naquilo que você vai ensinar,
tá? Então, muito obrigado, deixe seu joinha, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado, Deus te abençoe, guarde e proteja, livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a todos vocês. Amém e amém.